Olá, queridos! Nós estamos hoje com a nossa sexta mensagem na nossa série de mensagens sobre direção divina, que faz parte aqui desse livro, que são 7 decisões de Deus aí para mudar, direções divinas para mudar a sua vida. Então, depois, se você tiver interesse de comprar, procure numa livraria, no site. É algo muito importante aí para o seu crescimento e para a sua maturidade. Hoje nós vamos dar continuidade, como eu falei, e nós já falamos aí nas outras 5 semanas atrás sobre começar de onde nós estamos, sobre parar e ver os sinais, sobre permanecer na presença de Deus, sobre avançar para o destino que Deus tem para a nossa vida. E no domingo passado nós falamos sobre servir, a importância aí do serviço. E hoje nós vamos exatamente falar de algo muito importante que faz parte aí para que você possa alcançar o seu propósito, o seu destino. É que você precisa se conectar com pessoas que te levem para um caminho maior. Então vamos estar exatamente falando sobre isso, sobre encontrar aqueles que te melhoram. E a palavra de Deus diz lá no Salmos 32, versículo 8, diz: o próprio Deus está dizendo, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Já pensou nisso? Como Deus ele quer nos ensinar, como Deus ele quer nos instruir. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa desejar ser instruído pelo Senhor, ser instruído por Deus. E nós vamos estar falando hoje sobre isso, sobre a gente conectar com as pessoas que não vão nos levar, que vão nos melhorar. Mas eu quero falar hoje sobre quatro situações que hoje, infelizmente, têm levado as pessoas a fugirem dessa conexão, fugirem desse tempo de estar com outras pessoas. Primeiro, as pessoas estão trabalhando mais do que nunca. Segundo, as pessoas estão mudando de cidade, de bairro, com muito mais facilidade, com muito mais frequência. A terceira, os casais, eles estão se divorciando numa velocidade muito maior. E muitas vezes nesse divórcio, um vai para um canto, vai para o outro, um vai para uma igreja, outro vai para outra igreja. Isso é bastante difícil, bastante triste. E quarto, as pessoas estão falando mais online do que de forma pessoal. Olha, isso de fato, as pessoas às vezes não estão mais nem... às vezes tem alguém do lado, a pessoa não consegue conversar. Às vezes acontece casais dentro de casa que se comunicam através de WhatsApp, de redes sociais, porque não querem se comunicar. Às vezes pessoas que recebem uma mensagem, elas não querem mais nem responder. Elas estão cada vez mais desconectadas. E hoje nós temos visto 3 tipos de pobreza no nosso mundo. Primeiro é a pobreza material, que é a falta mesmo de recursos. O segundo é a pobreza espiritual, que é a falta de Deus. E a terceira, que está afetando o nosso mundo atual, que é a pobreza de relacionamentos. Isso é, nós temos muitas pessoas que não estão conseguindo se conectar e que, se talvez perguntar para você se você tem alguém, algum amigo, alguma amiga, que você conversa, que você compartilha, que você abre o seu coração, que não seja o seu cônjuge, às vezes é algo bem difícil de se encontrar. Mas nós vamos exatamente trabalhar sobre isso, sobre a gente entender que pessoas, elas podem nos influenciar para o nosso crescimento ou para a nossa estagnação. E pessoas que podem nos melhorar, elas nos levam, essas pessoas, elas nos levam para perto de Deus. Olha, se você se relacionar com pessoas, elas vão te levar para perto de Deus. Elas também vão te levar no seu crescimento pessoal, profissional, no seu crescimento como ser humano, como pessoa. Elas também vão extrair o melhor de você, o melhor de Deus que está na sua vida. Eles vão te desafiar a você sair da zona de conforto e ir para
uma zona de crescimento. Também elas vão te motivar a servir em causas, em desafios grandes. E eles também vão nos confrontar com amor verdadeiro, assim como Natan fez com Davi. Olha, todos precisam de relacionamento que nos torne melhores. Lá em Atos 13, 22 diz: depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha, quando Davi ele foi ungido rei de Israel, por Samuel, a primeiro momento Samuel não achou que fosse Davi. Na verdade, ele tinha uma outra perspectiva de quem seria o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. Mas depois que Davi ele foi nomeado rei e Davi venceu o gigante, olhe, Saul trouxe Davi para perto de si, mas Davi não deixou ser influenciado por Saul. Mas Davi ele ficou perto de Samuel, que levou Davi a um crescimento espiritual, de dependência de Deus, em muitas coisas que ele usou e que Samuel olhou e viu em Davi, coisa que não, na verdade não foi encontrada em Saul. Olha, as pessoas que muitas vezes podem nos motivar ou nos levar a uma mudança de vida, a um crescimento espiritual, elas vão extrair, vão olhar para você e vão ver coisas que talvez ninguém vê, ou que ninguém acredite, ou que ninguém considera isso importante em você. Então são essas pessoas que você precisa buscar. Você não pode ficar acomodado esperando que alguém lhe ache. Você precisa entender o nível que você está e buscar pessoas que possam te levar a um nível de crescimento muito maior. A vida, ela passa, A nossa vida, ela sempre vai passar por relacionamentos. Então, relacionamentos podem nos fazer a uma maturidade, pode nos fazer crescer, pode nos tornar uma pessoa com medo ou sem medo. Se você começa a conviver com pessoas medrosas, você vai ficar com medo. Se você começa a conviver com pessoas corajosas, você vai ficar corajoso. Olha, Davi, ele era um rapaz de coragem. E ele derrotou aquele gigante, o Golias. É interessante que depois você vai ler a Bíblia, você vai encontrar os valentes de Davi. E a maioria dos valentes de Davi, eles também derrotaram outros gigantes. Não foram tão afamados ou falados como Davi, mas se tornaram também derrotadores de gigante, matadores de gigante. E é isso que você precisa mensurar, olhar. Olha, quem eu quero ser? Eu quero ter um bom casamento, eu quero ter as minhas finanças resolvidas, eu quero crescer nessa área. Então você precisa buscar pessoas que te façam crescer. Olha, eu quero que você pense, logo nós vamos responder essa pergunta, mas quem são as pessoas que sempre você está se relacionando? São pessoas que têm compromisso com Deus? São pessoas que estão te fazendo crescer? São pessoas que têm algum tipo de vício? São pessoas mentirosas? São pessoas produtivas, trabalhadoras? Quem são as pessoas? Essas pessoas que você se relaciona, essas pessoas, elas vão te levar para o próximo nível da sua vida. Ou para acima, ou para trás, ou para baixo. Quem são essas pessoas? Se você está envolvido com pessoas descomprometidas com Deus, então você também logo estará, ou se já não está, descomprometido com Deus, porque exatamente esse é o seu envolvimento. Porque as pessoas, elas vão te levar ou para perto de Deus ou para longe de Deus. Pense nisso. Nós vamos pensar em alguns princípios da palavra de Deus
que faz com que pessoas podem nos influenciar para o nosso crescimento. E essa palavra, ela está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do 1, que é exatamente a história do grande general Naamã. Naamã, ele era um homem, um grande líder da Síria, porém Naamã, ele era leproso. Mas o que tem a ver a história de Naamã com a influência de pessoas? Vamos meditar um pouco sobre isso. A gente precisa entender alguns princípios poderosos que nos levam a encontrar as pessoas que podem nos melhorar, e a gente precisa guardar esses princípios para entender isso e buscar isso. O primeiro princípio é que as realidades, elas mudam na nossa vida. A Bíblia diz no versículo 1 do livro de 2 Reis 5, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois no meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Olha, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, elas passam por mudanças de realidade. Olha, às vezes você pode estar num cargo de destaque ou não, e logo essa realidade pode mudar. Nesse momento nós estamos vivendo uma situação de saída, né, de pós-pandemia, onde muitas realidades mudaram, onde muitas empresas fecharam, onde muitas empresas se revolucionaram, mudaram a maneira de serem. E aí, tudo vai mudar. Mas o que é que eu preciso entender? Eu preciso entender que as coisas vão mudar, mas eu preciso entender que Deus é nele que eu preciso confiar. Naamã, ele era um grande conquistador, era um grande herói, mas de repente ele ficou doente. Eu não sei o que pode estar acontecendo com você agora, que a sua realidade pode estar mudando. Sei lá, você pode ter perdido o emprego, você pode ter sido acometido de uma doença, ou ter perdido algo muito importante. E o que você pode fazer com isso? Que verdades Deus tem para a nossa vida, que podem nos levar, que podem nos usar, que podem nos fazer melhor, mais ainda? Será que Deus pode usar cada circunstância? É claro que Ele pode. O segundo princípio é que Deus usa todas as pessoas. Olha, não importa. Deus, ele está sempre agindo. E Deus, ele pode usar, às vezes, pessoas que nós nem imaginamos que seriam usadas por Deus. No versículo 2 e 3 diz: ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha, é tão interessante o testemunho dessa criança, dessa menina. Ela poderia, como talvez escrava, e ter sido tirada do lugar da sua família, do lugar da sua cidade. Ela poderia ter desejado o mal de Naamã, mas ela trouxe esperança para aquela casa. Ela trouxe uma palavra de fé, uma palavra de esperança para aquela família. Ela disse: olha, se o meu Senhor procurasse o profeta lá na minha terra, com certeza ele seria curado. Olha, mas isso é interessante, porque muitas pessoas, às vezes na posição que está, às vezes como uma posição de líder, ou mesmo a posição de pai, de mãe, de professor, seja qual seja a posição de maior de idade ou não, muitas vezes nós não estamos abertos a ouvir a direção e a opinião de outras pessoas. E às vezes o seu cônjuge está falando palavras para você, está trazendo verdades para o seu coração, que você está dizendo: meu cônjuge, ele está querendo o meu mal, eu não vou ouvir ele. Não, é uma criança que está falando isso para mim, isso é bobeira, é besteira, eu não vou escutar isso. Deus usa todas as pessoas. Deus usa todas as pessoas. Então, abra o seu coração para aquilo que Deus está falando agora, nesse momento, aquilo que Deus está usando para falar o teu coração, se é através de mim, se é através de outra pessoa. Abra
a sua mente, abra o seu coração para escutar as verdades de Deus. Olha, outra coisa, você não possui, ou ninguém possui tudo o que é necessário. A Bíblia diz que Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha, veja bem, Naamã juntou toda aquela riqueza, mas ele precisou do rei. Ele precisou do seu senhor para que o seu senhor escrevesse uma carta com recomendações para que Naamã fosse recebido em Israel. Olha, nós precisamos das outras pessoas. Nós precisamos de outras pessoas para crescer. Nós precisamos de outras pessoas para resolver situações que para nós parece ser difícil, impossível. Talvez você está diante de uma situação, diante de um problema que você não sabe como resolver. Olha, mas existe pessoas, você pode buscar ajuda, você pode perguntar, e aí vai ter pessoas que podem te ajudar a você sair talvez dessa situação e a encontrar a resposta que tanto você buscava, que vai fazer tão bem, que vai te levar ao crescimento, ou mesmo a cura, como Naamã, aconteceu aqui com o Naamã. Ora, dinheiro não compraria aquela carta que Naamã estava levando. Aquela carta mostrava a autoridade que o rei estava dando a Naamã para que ele pudesse ser recebido lá no palácio de Israel. Olha, às vezes é muito melhor nós termos amigos que podem nos ajudar, relacionamentos que podem melhorar a nossa vida, que podem nos levar a um lugar onde nós não estamos, para nos levar a crescimento. Entenda isso. Tenha sempre um homem, né? Tem sempre um homem de Deus na história de Deus. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: porque rasgaste tuas vestes, envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavaleiros e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Olha, você quer crescer espiritualmente, você quer crescer, sempre vai haver um homem de Deus para as coisas de Deus. Então, quando nós buscamos crescer dentro do padrão que Deus tem para a nossa vida, quando nós buscamos crescer, de fato Deus vai mandar pessoas de Deus para nos orientar. Então, se você é um servo de Deus, busque pessoas de Deus. Deus sempre vai estar colocando pessoas para te trazer orientações, para te trazer verdades, para te trazer direções do Pai para a sua vida. Então, você quer crescer, você quer ir para o próximo nível, você quer avançar, você quer crescer talvez numa área, busque. Deus vai lhe mandar pessoas para te abençoar. A obediência se manifesta em detalhes. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha, havia toda essa direção que o profeta aqui estava trazendo para Naamã. Ele tinha detalhes que precisavam serem cumpridos. Primeiro, tinha que ser no rio Jordão. Segundo, o mergulho tinham que ser 7 mergulhos. Muitas vezes nós até começamos bem. Muitas vezes nós até atentamos no geral da informação. Mas o detalhe é que faz a diferença em todas as coisas. Então, se atente aos detalhes. Veja o que Deus está, de fato, colocando para você. Olha, veja as pessoas que Deus está colocando para te abençoar. Olha, nossa igreja tem pessoas, nossa igreja tem células, nossa igreja tem momentos de discipulado, de compartilhar, onde você pode crescer, onde você
pode fazer isso. Você precisa mergulhar nos detalhes para o seu crescimento. Reações negativas sabotam os milagres. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria. E ele diz mais: não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali, furioso. Olha, a atitude de Naamã, revelava nele um coração orgulhoso, irritado, indignado, furioso com aquela orientação. Olha, muitas vezes nós perdemos coisas tão preciosas, tão valiosas, porque nós não conseguimos nos escutar. Quantas vezes nós ouvimos uma direção, uma informação, e nós já temos uma ideia preconcebida daquela informação e nós nem escutamos os detalhes. Nós não queremos escutar, nós ficamos indignados, até ficamos com raiva daquela pessoa, às vezes ficamos com raiva de alguém da nossa família que vem nos trazer uma informação para o nosso bem. Já pensou nisso? Quantas vezes pessoas falaram para você algo para o seu bem e você ficou furioso, você ficou indignado? Olha, a negatividade, o sentimento negativo, o orgulho pode estar atrapalhando o seu crescimento, a sua vida. E talvez você está reclamando, porque as coisas não mudam. Porque isso? Porque exatamente você não abre o seu coração para escutar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa ter cuidado com isso. Naamã, por pouco, não perdeu a oportunidade de ser curado por causa da fúria. E talvez muitas pessoas estão perdendo a oportunidade porque estão chateadas, indignadas e furiosas, porque não entendem aquilo que lhe foi pedido. Você precisa ter simplicidade. A simplicidade é canal de cura. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto ele apenas lhe disse para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha, simplifique a sua vida. Você não precisa colocar mais peso ou mais dificuldade. Graças a Deus que Naamã tinha amigos que levaram ele para a cura, que levaram ele para o próximo nível, que levaram ele para o seu crescimento, para a sua restauração, porque a sua posição, o seu orgulho, estava tirando tudo aquilo que Deus tinha separado para ele. Seja simples, simplifique as suas atitudes, simplifique a sua obediência. Apenas obedeça. Não precisa ficar perguntando por quê. Apenas obedeça. Olha, Deus está te dando essa direção. Você entende que é de Deus? Então obedeça. É o seu cônjuge que está falando isso. Por que você não quer escutar? Obedeça. E você vai ver uma grande diferença na sua vida. Seja bem-sucedido. Os bem-sucedidos encontram o caminho da honra e gratidão. Naamã, ele seguiu os detalhes, os seus amigos o ajudaram a ir para o rio. Ele se banhou e ele deu 7 mergulhos e no 7º mergulho
a sua pele se tornou limpa como a de uma criança, de um bebê. E aqui no versículo 15 e 17 diz: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de areia, de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Olha, já que o profeta não queria aceitar a oferta, Naamã ele fez uma atitude tão interessante, tão poderosa. Ele disse: então deixa eu apenas pegar um pouco dessa areia que você está pisando. Eu quero lhe honrar. Você foi o instrumento de Deus para a minha vida, para abençoar a minha vida, para trazer cura. Olha, tem tantas pessoas que estão sendo instrumento de Deus para a nossa vida, mas nós não temos nenhuma atitude de honrar essas pessoas. Olha, eu me lembro uma certa vez que um líder me trouxe uma verdade, uma orientação, e que isso me ajudou bastante a perdoar alguém que eu precisava perdoar. Eu não sei em que área você precisa crescer, em que área você precisa amadurecer, mas você precisa estar disposto a ouvir e a honrar aquelas pessoas que foram usadas por Deus para te abençoar. Naamã estava aqui disposto a honrar o profeta, porque ele foi usado por Deus. Apesar de que o profeta não queria presentes, mas ele se comprometeu a levar a terra e a servir, a partir daquele momento, ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Quando a gente decide, na verdade é uma decisão nossa, da gente querer se conectar com alguém, de nós querermos melhorar a nossa vida, de nós buscarmos alguém que possa nos levar a um nível maior. Então, não fique parado, não fique esperando, decida: olha, eu quero encontrar alguém, eu quero crescer na minha vida espiritual, eu quero crescer nessa área, eu quero crescer nessa outra área. Busque pessoas que possam te ajudar. Definitivamente não é tarde demais para você se conectar a alguém que mudará o seu destino. Olha, Naamã ele encontrou 2 pessoas que mudaram a história dele. Aquela menina e o profeta Eliseu. Foram 2 pessoas usadas para mudar o destino. Era só um passo. Era a decisão de ir, de confiar naquela palavra daquela menina e de ir ao profeta Eliseu. Olha, às vezes é uma decisão de você ligar para um amigo, para uma amiga e dizer: olha, nós podemos conversar, nós podemos andar juntas, nós podemos conversar, podemos compartilhar momentos especiais da nossa vida. Às vezes é um passo que você pode fazer. E eu quero que você receba essa palavra, quero que você creia nessa palavra e que de fato você se conecte com pessoas que te façam crescer, pessoas que te levem a um novo nível. Essas pessoas que Deus está levantando para você, de fato, elas vão te ajudar a se conectar, a realizar o propósito que Deus tem para